Eu estou aqui com o Gora diante de mim. O Gora, a gente trabalhou junto na época da Prefeitura de Curitiba, eu estava na comunicação, ele estava lá na Secretaria de Trânsito, conduziu coisa muito importante para a mobilidade urbana em Curitiba, né? Aí ele concorreu à Prefeitura da cidade, terminou com 13%, né? Fui vereador antes, Foi né? vereador antes, toda uma trajetória, mas agora ele se apresenta aqui com o início da votação dele aí na última pesquisa, era 5 e tanto. Na pesquisa eu apareci com 5,6%, acho que foi isso. Na última eleição que ele disputou a prefeitura, ele largou com 3, terminou com 13. Dessa vez, o ponto de partida dele é esse 5 aí, o que significa que o teto tem mais potencial e também o cenário é diferente do de 2016, né? Sim. Tá um pouco menos hostil a presença das pautas que se apresentam aqui, etc. Eu acho que sim. Então, espero que sim. Bom, dito isso, apresentando aqui o Gora, deixa eu mostrar para ele o que eu queria comentar, o que eu queria conversar aqui. Primeiro, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, passou pelo Roda Viva. E daí o momento que viralizou, rapaz, não é nenhuma fala dele, aliás, não é nenhuma fala de ninguém, é uma respirada, rapaz. É a respirada mais famosa do Brasil nesse maio de 2024. Cadê? Olha lá. Eu acho que eu vou reeditar aquele meme da jornalista que bota a mão na cabeça aqui no Roda Viva, porque... Daí essa mesma jornalista, depois dessa fala, solta ali algum peso que ela tinha, ouviu o Eduardo Leite, as justificativas dele, né? Em paralelo a isso, a popularidade do governador está aumentando. Vamos lá para o UOL. Eu queria discutir do que é feita a popularidade de um político, com o Gora, que está aqui diante de mim. E eu quero analisar, quero usar esse caso para fazer a análise. Vamos ver aqui, ó, popularidade do Eduardo Leite. Vamos falar um pouquinho sobre a questão política e a tragédia, né? A gente tem falado muito sobre Eduardo Leite, a atuação do governador do Rio Grande do Sul diante dessa tragédia e que afeta milhões de gaúchos e que traz uma repercussão política. Hoje tem uma informação interessante sobre a popularidade de Eduardo Leite. Eduardo Leite ganhou popularidade digital entre os governadores brasileiros. A gente está vendo aí o ranking mostrando que ele colou neste momento em Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, que até então era o governador com maior popularidade. Ele ganhou espaço na discussão política com as cheias no estado e articulação para a reconstrução das cidades. Esse índice de popularidade digital ele é analisado diariamente pela Quest. Enquanto Tarcísio teve 70,2 pontos na análise desse mês, Leite alcançou 69,8 pontos. E ele tinha ficado no 7º lugar em março, com um índice de 33,1. Em janeiro, ele ocupava o 3º lugar no índice, com 49,8%. Esses números são muito importantes porque eles apontam para um determinado futuro da política brasileira, né? Quais governadores estão aparecendo mais e estão aparecendo em que circunstâncias, né? Um governador normalmente é um presidenciável, então a gente presta atenção nesses números por esta razão, né? O Gora que está aqui comigo, as áreas de interesse dele, iniciais, passam longe aí de número de pesquisa eleitoral. Ele é um ativista, ele é um articulador comunitário, a gente contou aqui. Colocou a comunidade para trabalhar junta, para construir praça. Depois, dentro do poder público, já articulou uma área calma, foi o nome com o qual esse projeto ficou conhecido, que humanizava o trânsito no centro da cidade, evitava atropelamento, uma coisa importantíssima, né? Mas a experiência dele o leva a criar intimidade com esses recursos. Pesquisa eleitoral, pesquisa de popularidade, né? E a tua vivência na última década e meia, te encaminhou para ter algum conhecimento a respeito disso. Então, você é uma pessoa para quem eu posso perguntar: o que está acontecendo ali? Álvaro, parece assim, eu acho que as redes se alimentam também de conflitos, ou seja, fale mal ou fale bem, a pessoa está ganhando visibilidade. Acho que o que mostra, em março ele estava com uma popularidade muito mais baixa e agora, depois de tudo, obviamente, ele não para de aparecer no jornal se explicando, dizendo que não foi negacionista quando ele foi negacionista, enfim. Existe, eu acho que esse fenômeno, talvez, que alguns anos atrás não estava tão acentuado, que é justamente essa presença, assim, onipresente, né, das redes o tempo todo. E eu diria, assim, na política, uma certa tiktokitização da política. Assim, uma coisa que você cria personagens, você cria figuras que, para o bem ou para o mal, elas se tornam populares.
porque elas são personagens, são caricaturas, e parece que isso cai bem no meio da política, porque você já tem um personalismo na política. E quanto mais, talvez, o político ele explora esses aspectos, né, do seu personagem, da sua caricatura, mais ele ganha em influência digital. Eu acho que isso, às vezes, obviamente, tem um lado positivo de levar o debate para mais gente, de aproximar o político das pessoas, mas também leva um empobrecimento do debate, uma superficialidade das discussões. Então, eu vejo com cautela, assim, porque... Sabe o que eu queria pontuar aqui? Vai um pouco além do assunto previamente estabelecido aqui para esse segmento. Mas, Gora, você fez sua carreira política num momento histórico em que nasceu esse político tiktoker, midiático, fenômeno de redes sociais, né? E a tua carreira difere um pouco dessa. Teu ponto de partida não é esse, tua prática comunicacional não é essa, né? Mas naquele período em que você cresce como um técnico dentro da Secretaria de Trânsito, um vereador, um candidato a prefeito, um deputado, está emergindo esse tipo novo de político. Eu acho que um exemplo assim definidor do que eu estou dizendo é o MBL. Né? Então o pessoal sai com o celular, vai na manifestação do outro, aí já sai uma confusão e gera um vídeo, 2 vídeos e 3 vídeos. Né? E quando esse pessoal chega no parlamento, eu percebo uma deterioração. Me ajuda. Uma degradação obrigado, do debate. Do né? ambiente formal. Do ambiente. Então, é verdade. Parlamentares antigos me diriam assim, Álvaro, antigamente a Comissão de Finanças discutia finanças. Antigamente a Comissão de Saneamento Básico discutia saneamento básico. E hoje vai um Flávio Dino na Comissão de Controle e Finanças e ninguém pergunta para ele qual é o orçamento da Polícia Federal, na época ministro da Justiça, né? Qual é o orçamento que a gente tem para isso? Vamos fiscalizar a fronteira lá no meu estado? Tá ruim. Como é que podemos... Não tem. É só uma conversa sobre aborto, nada a ver com o Ministério da Justiça. Daqui a pouco outra conversa sobre uma invasão comunista, que parece que está chegando aí. E a razão de ser daquela comissão é derrotada. Aí eu começo a entender por que tem projeto por que tem tanto recurso que não é aplicado, dinheiro que não chega na sua ponta, porque a gente estava perdendo tempo debatendo miudeza. Sim, e cria-se um recorte para as redes sociais que eu vou alimentar a minha bolha, o outro vai alimentar a sua bolha, e isso se retroalimenta, assim, de uma forma que não eleva o debate político, não eleva a discussão séria sobre as reais necessidades e problemas que a gente tem. Mas é isso, né? Eu acho que é uma realidade que está aí, a gente não vai poder ignorar, assim. Eu acho que é o quanto também, como que a gente utiliza disso. Vejo também que, às vezes, você tem alguns parlamentares, algumas figuras políticas que fazem uso disso, mas também isso vai chegando num limite, assim. Porque, beleza, fez isso 2 anos, 4 anos, 5 anos. E daí? Vamos ter alguma coisa? Vamos ter uma construção real? Vamos levar para algum lugar isso? Né? Então, eu acho que, para mim, assim, Álvaro, eu tô na política meio que por acidente, né? Você me conhece desde antes. Muita gente diria isso e estaria contando uma lorota, mas não é o caso do Gora aqui. Não. Eu garanto. Eu, assim, te falar que os primeiros 3 anos, 4 até, que eu estive com o mandato, às vezes eu acordava e dava um susto, assim, meu Deus, eu tô nesse lugar, assim, de que... E eu acho que, assim, a política é um instrumento de transformação social. E a gente tem muita responsabilidade. Desses anos que eu tô lá, a gente conseguiu aprovar mais de 40 leis. A gente aprovou a lei da cannabis medicinal, a lei das doulas, a lei da morte zero no trânsito, que prevê diretrizes para políticas que visem a redução e a eliminação de mortes no trânsito. A gente conseguiu aprovar uma lei muito importante aqui no Paraná para que todas as obras que tenham recurso do governo do estado contemplem infraestrutura cicloviária, por exemplo. Leis mais simbólicas, como a Semana do Brincar, a Semana de Lutas Ângelo Cretan, que foi o primeiro vereador indígena do Brasil, Ângelo Cretan, de Mangueirinha, assim, da liderança Caigangue, que morreu em 1980 aqui no estado. Isso fica um legado. Eu estou deputado agora, não é certo que eu estarei aqui mais adiante, mas eu acho que a política, pensando assim na perspectiva de um serviço público, é algo que a gente tem que fazer com seriedade para a coisa pública, né? Para essa república. Eu não sou, em geral, fã de muita formalidade, não, Gora. Você sabe disso, né? Eu sou meio doidão, eu sou meio avacalhado, mas esses ambientes precisam ter o mínimo de seriedade para funcionar.
quando entra uma peruca em um espetáculo, tem alguma Sim. outra coisa saindo, tem alguma outra coisa sendo expulsa daquele ambiente, Sim. né? Que tem que ser funcional, porque isso também desgasta as instituições, tal qual golpe, tal qual discurso autoritário, né? Então, Concordo contigo. esse viés de espetáculo, ele, claro, às vezes me diverte, eu sou obrigado a acompanhar esses fatos cotidianamente, né? Mas é temerário para essa república, né? É temerário. E aí eu te pergunto, na Assembleia Legislativa aqui, a Comissão de Finanças discute finanças e as outras comissões temáticas conseguem não fugir do tema? Porque se foge do tema, zera a redação do Enem, por exemplo. A comissão tinha que seguir a mesma regra. Tinha que seguir a mesma regra. Né? Infelizmente, eu acho que o debate é muito raso. Né? Principalmente porque o Poder Legislativo ele deveria ter a sua função primordial de fiscalizar o Poder Executivo. Para isso que existe. O vereador para fiscalizar o prefeito, o deputado para fiscalizar o governador, o deputado federal e o senador para fiscalizar o presidente. Mas não é isso que ocorre. Você tem um jogo de força completamente desequilibrado, onde a grande parte das bancadas está ali para dizer amém para as ordens e desejos do governo. Né? Então, não é se há governo, sou contra. Né? Se há governo, eu sou a favor. É quase que automático. Então, eu acho que o empobrecimento do debate político, ele passa por a gente não pensar o legislativo mais independente. Um legislativo que não vai se vender em troca de emendas, um legislativo que vai fiscalizar, vai orientar, mas eu não vejo também isso mudando num curto prazo. Né? Sou um deputado de oposição, fui vereador de oposição e, assim, a gente tem conseguido, como eu te falei, avançar coisas, aprovar coisas, mas a duras penas. Assim, um exercício de diplomacia, de diálogo, de você saber onde bater, onde não bater, né? Mas eu acredito que, aos poucos, a gente vai melhorando a qualidade legislativa. Né? Quando eu me elegi vereador, assim, eram poucos vereadores que tinham, de 38. Quando eu me elegi deputado, mesma coisa. Na segunda legislatura, a gente já viu uma ampliação de uma bancada mais aguerrida, de uma bancada que representa melhor esses interesses republicanos. Eu creio que, aos poucos, a nossa jovem democracia vai se colocando de pé com mais força. Quero acreditar que sim também, que a gente está vivendo um período de adaptação à chegada de uma nova tecnologia que mudou tudo nesse mundo, né? Também. Então, tem isso, né? Tem rede social, tem telefone e tem a necessidade de criar uma ética e uma etiqueta para usar esse negócio. Mas você lembrou do espetáculo, né? Eu lembrei o Guy Debord, fala a sociedade do espetáculo. A sociedade do espetáculo. Né? O Guy Debord fala dessa perspectiva, assim. E é um pouco o que a gente está vivenciando, né? Cada um com seus 15 minutos de fama, e, enfim. Mudou tudo, Gora. Eu falo com um advogado das antigas também, e eles me dizem assim, primeiro a coisa degringolou com a TV Justiça. Quando botaram uma câmera lá para mostrar as sessões do STF no cotidiano, tudo mudou. Parece que todo mundo está um pouco preocupado com aquele público. Depois, então, com o celular na vertical filmando, diz que mudou a qualidade da sustentação, os temas que são tratados e tal. Né? Então, a percepção geral em todos os ambientes, no judiciário, no legislativo, a tua experiência aqui comprova também. Enfim, quero agradecer o Gora. A gente encerra aqui esse segmento. Vamos para uma despedida. Cadê? Vamos lá.